A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Boa noite, catequese. Boa noite. Catequese e resposta da comunidade Nossa Senhora de Fátima, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Podemos ficar sentados. Hoje nós vamos falar, dar continuidade aos sacramentos da nossa igreja. Eu peço, que vocês fiquem de pé e façam a leitura dos 7 sacramentos da nossa igreja. Vamos ficar de pé. Primeiro sacramento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, podemos sentar. Mas os nossos estudos vai decorrer com o sacramento vivido pela nossa igreja. Então, no encontro passado, nós falamos sobre o sacramento do batismo. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da reconciliação. O que é o sacramento da reconciliação? É o sacramento da confissão, da conversão. Então, hoje nós iremos falar sobre o perdão. Para isso, a tia trouxe aqui um experimento, para demonstrar como que o sacramento da penitência age em nossas vidas. Deixa eu te arrumar aqui certinho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para entendermos melhor do que nós vamos receber antes de receber a primeira comunhão. Nós não podemos deixar de nunca voltar ao princípio de todas as coisas. Lá em Gênesis, a Sagrada Escritura traz para nós que Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. A cada dia, em uma criação de Deus, tudo era bom. Deus criou tudo perfeito. Assim também Deus criou o homem. Deus, no final da criação, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para cuidar do resto da criação. Isso quer dizer que Deus nos criou puros. Colocou então o homem para tomar conta de tudo, era o paraíso aqui na terra. Porém, o que aconteceu? Os nossos pais, os nossos primeiros pais, receberam a influência, de um anjo decaído, que queria ser como Deus. E contou uma mentirinha para os nossos pais, Adão e Eva, e eles acreditaram que Deus proibiu eles de comer do fruto proibido, porque eles, a partir daquele momento que eles comessem, eles ficavam como Deus e iam entender o que é certo e o que era errado. Aqui nós devemos colocar que o fruto proibido é a desobediência. Então, o pecado é a desobediência, porque Deus colocou em meio ao homem, a criação, algo que eles não poderiam mexer, que era sagrado, e eles desobedeceram. Então, vamos colocar o pecado como a desobediência, correto? Com isso, com essa desobediência, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, já não ficaram mais puros, porque eles desobedeceram. Então eles ficaram
desobediência é o pecado, a mancha do pecado, correto? Passou-se, né, gerações e gerações, e Deus então teve compaixão e deu o seu Filho único para nos salvar do pecado da desobediência. Um homem feito homem, Deus feito homem, que o obedeceu e teve a morte de cruz porque obedeceu para salvar toda a humanidade. Então ele se colocou, né? Ele se colocou na vida de cada um de nós com a sua morte. E ele tirou de nós, né, a condição de pecador e nos devolveu a salvação. Porém, ele não invadiu a vida de ninguém. Jesus, ele só vai entrar em minha vida se eu permitir. Certo? Então, Jesus, ele nos dá essa opção. Se eu quero ou não segui-lo e salvar. Na nossa igreja, em todas as igrejas, né, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe o batismo, que é o primeiro sacramento, aonde recebemos então a condição de sermos salvos. Então, no batismo, nós somos lavados de todo o nosso pecado, que é o que nós vimos no encontro passado, correto? Então, depois que nós somos batizados, nós nos tornamos assim, puros, como essa água. Então, esses 3 copos de água aqui vêm nos representar as 3 condições. A água pura somos nós após o nosso batismo, sem nenhum pecado. Estamos com essa água pura aqui. Este copo de líquido escuro que vocês estão vendo aqui, ele representa o pecado. O pecado, ele é assim, ele é sujo, ele é imundo. E esse terceiro copo de líquido transparente aqui, ele representa o Cristo. O Cristo é o homem, Deus feito homem, que tem o poder de perdoar os pecados, de nos salvar, correto? Então, quando Adão e Eva desobedeceu Deus, eles ficaram sujos, porém, o batismo lavou todo o pecado de nossos pais, primeiros pais. Só que depois que nós fomos batizados, nós vivemos num mundo onde tudo ao nosso redor nos chama a pecar. Certo? Quando é que nós estamos pecando? Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos os nossos pais, quando nós desobedecemos os nossos avós, os nossos tios, os nossos professores, as pessoas mais velhas que cuidam de nós, quando nós maltratamos um colega, quando nós roubamos algo de alguém, quando nós quebramos alguma coisa do outro, quando nós maltratamos o nosso próprio corpo, então nós estamos na condição de pecado. Então é ali que o pecado entra na vida da gente. Então, o que acontece com a gente quando estamos em estado de pecado? Nós ficamos assim, o pecado entra na nossa vida, então nós éramos limpos, né? Aí o pecado entrou na nossa vida, nós deixamos o pecado entrar e nós fomos ficando assim, sujos, perdendo a nossa pureza. Ficamos com a nossa consciência pesada, não dormimos mais direito, nós ficamos inquietos, ficamos agressivos, cada vez mais agressivo. Então é isso que o pecado vem fazer com a vida da gente. Então nós já não somos mais puros como quando nós fomos batizados. Nós ficamos assim, como esse líquido, certo? Mas Jesus,
Ele nos deu uma tábua de salvação. Nós vamos ler agora no capítulo de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, a seguinte passagem. Fiquemos de pé. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, que era o domingo de Páscoa, depois da ressurreição de Jesus, estando fechados por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. E aqueles a quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Vamos frisar aqui que neste lugar estavam os 11 discípulos. Você pergunta assim, mas tia Dalene, não era 12? Eram 12. Vocês lembram que eram 12? Mas vocês lembram que um dos 12 traiu Jesus e não esperou a volta dele ressuscitado e se enforcou? Que foi Judas. Então Judas entregou Jesus para ser morto, por moedas, não se arrependeu e não foi estar com os outros 11. Ele se enforcou. Então aqui estavam os 11 discípulos, a mãe de Jesus e as mulheres fiéis, Maria Madalena e as outras que seguiam Jesus. Neste momento que Jesus soprou sobre eles e deu-lhes o poder de perdoar os pecados, foi que nasceu então a unção dos sacerdotes do sacramento da reconciliação. Então, a quem é dado hoje esse poder? Ao sucessor de Pedro. Quem é o sucessor de Pedro hoje que está sobre a terra? É o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco tem essa unção. Os demais são os nossos bispos. Como nós recebemos aqui, quem veio na missa sábado, a visita de Dom Vladimir, que veio realizar o sacramento do crisma dos nossos jovens. Então, ele tem a unção também da imposição de mãos e perdoar os pecados na hora da confissão. E os nossos padres, os nossos sacerdotes. Então, no momento em que nós chegamos ao sacerdote, aos nossos padres, para confessar o pecado que eu estou arrependida de ter cometido, naquele momento, a pessoa do padre é personificada por Cristo. Não é mais o padre que está ali, mas ele está em nome de Cristo. Então, ele tem essa unção, esse poder de impor a mão sobre o Luiz Ricardo, quando ele fizer isso, e o Luiz Ricardo confessou o pecado dele, e o padre, em nome de Cristo, perdoar o pecado, se Luiz Ricardo assim acreditar que foi perdoado e confessou realmente o seu pecado arrependido. Então, esse sacramento existe na Igreja de Cristo, Católica Apostólica Romana, que é onde nós estamos nos preparando para receber o próximo sacramento, vocês, que é este aqui, do perdão dos seus pecados. Aí você fala assim, mas como? Eu estou suja como esta água. Será que isso acontece mesmo? Eu vou dizer para você, acontece. Quando você sai da sala do padre, confessa o seu pecado, ele, Cristo, na pessoa do padre, ele vai fazer isso aqui com a gente, ó.
através do seu amor misericordioso que Ele tem por nós, Ele vai nos deixar novamente limpos e puros, como no momento do nosso batismo. É isso que acontece toda vez que eu me arrependo dos meus pecados, vou até o sacerdote e ele me perdoa. Então hoje eu quero que vocês gravem bem essa passagem na vida de vocês. Essa dinâmica que nós fizemos aqui é o que melhor representa o poder, em nome de Cristo, do perdão que é dado sobre a face da terra no sacramento da reconciliação, que é o segundo sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém?